meu nome é Bia e eu juntei 9 artistas para um desafio de corpo estranho em que um artista desenhou a cabeça, outro torso e o último as pernas de um personagem que eu mantive em segredo. Eu só descrevi a aparência, então ficou a critério deles tentar adivinhar quem era ou criar um design do zero. Aí no final eu uni tudo, montando um total de 3 personagens completos com anatomias, designs e traços totalmente inconsistentes. E pra ficar pior ainda, o tema foi um jogo que tem personagens extremamente detalhados e difíceis de descrever, e eu tô falando de Genshin Impact, que entrou agora no clímax da história com o lançamento da versão 7.0, porque ela se passa na região final de Teyvat, e finalmente, depois de quase 6 anos, vai ter a revelação da origem dos protagonistas e da acompanhante deles, mais sobre o quarteto de deusas, que inclui a que capturou a irmã do protagonista lá no começo da história, a aparição completa do maior grupo antagonista do jogo, os Fatui, e o objetivo da líder deles, a deusa Tsaritsa, sem contar que vai ter personagens, skins de armas e mecânicas novas, e mais personagens pra você resgatar constelações gratuitamente e fortalecer eles. Enfim, eu fui brincando com essas novidades durante o desafio, e eu já adianto pra vocês que os resultados ficaram bem... Mas vamos começar bem levinho, com o boneco mais fácil de descrever, que é o Alyosha, o novo personagem 4 estrelas elétrico, que é um sub-DPS e suporte pra nova reação elemental do jogo, a conduta estelar. E quem seria melhor pra ser a primeira artista desse vídeo, a que desenhou a nossa primeira cabeça, se não a pessoa que fez os PNGs que eu uso normalmente e muitas das thumbs aqui do canal. E eu tô falando da Kyopi Cake, a minha best que eu carinhosamente apelidei de pato. Como eu falei antes, os bonecos de Genshin têm muito detalhe, então as descrições que eu fiz ficaram gigantes, porque eu tive a brilhante ideia de descrever cada coisinha deles. Mas pra eu não ter que ficar lendo um monte de instrução técnica pra vocês, eu vou deixar os textos que eu enviei pra cada artista aparecendo rapidinho na tela. Essa daqui, por exemplo, foi a que eu mandei pro Pato. E sobre o que ele me entregou... existe um pequeno problema em eu ter chamado o Pato pra esse vídeo. Ele é muito fã de Genshin, então é claro que ele saberia quem é. Por que eu fiz isso? Pra compensar, pelo menos ele foi o único do vídeo inteiro que acertou o personagem. Alguém precisava bater essa cota, né? E olha que tem outros fãs de Genshin nesse vídeo. E como ele sempre faz pras artes aqui do canal, novamente ele fez um desenho muito bonito. Então parabéns, Pato, e muito obrigado! Yupi! Indo agora pro torso, eu pedi pra Carol Lilium fazer. Vocês devem conhecer ela por participar do canal do meu maior inimigo. Inclusive, recentemente ela começou um canal próprio de lore que tá bem interessante. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha. Enviei a descrição pra Carol. Graças a Deus, antes de começar a desenhar, ela me perguntou qual era o gênero do personagem porque ela não tinha entendido direito. Por pouco ela não meteu uns peitões femininos nele. E o que ela entregou foi isso. Ok, aqui a gente já começa a ter as primeiras grandes diferenças, o que eu não julgo porque vocês vão perceber ao longo do vídeo que o torso sempre vai ser a parte mais distinta por sempre ser a que tem mais detalhe. Comparada ao original, a versão da Carol tá muito mais numa vibe de uniforme militar. Eu imagino que ela tenha interpretado assim por causa das balas, e ela também acabou usando cores mais fortes e escuras. Mas, comparando com a descrição que eu enviei, dá pra notar que ela seguiu direitinho tudo que eu descrevi e ainda conseguiu criar um ótimo design com isso. E eu também quero deixar registrado aqui o quanto eu acho os desenhos da Carol muito lindos e chamativos, principalmente por causa das sombras bem marcadas, algo que dá pra perceber muito bem nesse desenho. E pra finalizar o Alyosha, eu chamei o Yuto, o meu amigo que tem um canal incrível de histórias da minha vida, pra fazer as pernas. A descrição dele com certeza foi a mais simples desse vídeo, porque o Alyosha não tem tanto detalhe na perna, e por isso, o que o Yuto entregou acabou ficando muito certeiro. O pior é que dá pra perceber que o Yuto realmente não sabia quem era o personagem, porque no cinto metálico que no original tem a visão elétrica do Alyosha que dá os poderes dele, como no texto eu só descrevi isso como uma joia roxa, ele literalmente desenhou uma joia bem basicona e na perna errada. Mas todas as cores estão num tom parecido, tem as laterais vermelhas na calça, a bota tá certa, e tem os felpudinhos que, apesar de terem ficado em cima da bota, estão quase na posição correta. Eu adorei, ficou muito certeiro mesmo, e a anatomia dessas pernas tá uma
delícia. Agora sim, vocês vão ver a mágica acontecer. Com todas as partes separadas do Alyosha prontas, eu juntei tudo em um só desenho e esse foi o resultado. Assim, ignorando alguns grandes problemas de anatomia, tipo a cabeça estar fofinha demais em comparação com o resto do corpo que tá mais maduro, e a perna ter ficado muito grande porque ela não era larga o suficiente pra encaixar bonitinho com o torso, essa foi a junção que ficou mais certa e mais parecida com o design original. Até porque o Yuto conseguiu fazer tudo quase igual, a Carol tentou ao máximo seguir à risca tudo que eu disse, e o Pato... eu não vou nem falar nada. Então, parabéns pros três. Vocês conseguiram fazer o corpo estranho menos estranho desse vídeo. E eu acho muito engraçado como a primeira junção foi a mais certinha, daí no segundo ficou pior, e o terceiro ficou pior ainda. Sem querer, aconteceu uma decadência gradual nas junções. Seguindo a linha do Alyosha, o próximo personagem que eu escolhi foi a outra personagem nova da 7.0, que é a Odette, uma 5 estrelas de gelo, que também é uma sub-DPS para as reações com Duta Estelar, e pra outra nova reação elemental dessa versão, o Redemoinho Estelar. Quem fez a cabeça dela foi a Violeta Raposa, outra youtuber muito boa de histórias da minha vida. E uma curiosidade é que eu acompanhava e admirava as animações dela em 2017, quando eu tinha 10 aninhos. É bem maluco e legal o fato de eu ter conseguido convidar pra um vídeo meu uma pessoa que fez parte da minha infância. E caralho, ela me fez refletir que talvez eu não devesse ter feito descrições tão detalhadas, porque com a descrição que eu dei, ela também teve um resultado muito certeiro. Tipo, só as cores estão bem mais saturadas e a franja e alguns enfeites ficaram em formatos e posições diferentes, porque de resto, parece que a Violeta só fez uma versão alternativa mais madura da Odette. Eu gostei muito que ela pegou a descrição que eu dei do enfeite da pena em arabesco e trouxe pros enfeites de baixo da gargantilha. Isso deixou a versão do design dela bem coesa, e do render que ficou muito detalhado. Outra arte incrível, mas que chegou a me fazer questionar inicialmente se ela já não sabia quem era a personagem. Pro torso, eu chamei o Pocket, um animador que talvez vocês conheçam pelo trabalho dele em Mundo Torajo e Cidade de Larelle. Eu acho as animações dele incríveis e de vez em quando ele posta uns designs muito criativos no Twitter, então eu pensei que seria legal ver como ele se sairia num desafio desses. E o que o Pocket fez com base na descrição que eu fiz foi isso aqui. Mano, quando eu falei que ela tinha umas asas, entre aspas, eu não esperava que ele fosse fazer umas asonas e criar um design inteiro numa temática de anjo. E na real, eu achei que isso ficou muito irado. A estética de anjo acabou combinando muito com a de bailarina, que é a temática da Odette, mesmo que eu não tenha mencionado nada disso na descrição. É claro que essas mudanças deixaram o design mais distante do original, mas nesse desafio, eu gosto de ver artistas tendo liberdade pra fazerem o que acharem melhor. E sinceramente, quanto mais diferenças, mais divertida fica a comparação e a junção de todas as partes no final. E por último, mas não menos importante, quem ficou responsável pelas pernas foi a Amy, uma artista que eu comissionei pra uma thumb de um vídeo muito pedido por vocês, que ainda vai sair, e como eu gosto muito do traço dela, eu decidi comissioná-la de novo não só pra thumb desse vídeo, mas também pra participar do desafio em si. E com a descrição que eu enviei, a Amy chegou nesse resultado que, caramba! Uma coisa que eu adoro nas artes da Amy é como elas são muito coloridas. E apesar da Odette ser quase toda azul, num tom mais fraquinho, e ter outras cores leves só em detalhes menores, eu gostei muito que a Amy decidiu deixar todas as cores muito mais fortes e predominantes, principalmente nas estampas que não são mais só azuis, e ela até adicionou um cinto pra ficar combinandinho. Dá uma arte muito gostosinha de se ver, e tirando a questão das cores e também do formato da saia, dá pra ver comparando os elementos do design que a Amy colocou com o original, e ainda assim ela conseguiu chegar num resultado bem fiel. Agora chegou o momento de vocês verem como ficaram as três partes juntas aconteceram uns probleminhas. Primeiro, que já foi complicado juntar a cabeça com o torso, porque a cabeça tá reta e o torso tá inclinado, mas essas pernas com o ângulo errado, então eu meio
o que eu esqueci de dizer em que ângulo cada artista deveria desenhar? Eu acho que todo mundo, incluindo os 3 artistas do próximo personagem, entrou num consenso de que seria diferente por causa do exemplo da Bia Shinin que eu mandei pra todo mundo. Só que, coincidentemente, justamente o Pocket e a Violeta, que estavam desenhando o mesmo personagem e partes que iam se conectar, decidiram desenhar num ângulo lateral. Então acabou acontecendo essas diferenças de perspectiva bem engraçadas, sem contar a diferença muito perceptível no tom das cores do torso e da perna. Vendo isso, a minha amiga Mari, que por sinal também me ajudou a fazer as descrições pros artistas, muito obrigado, Mari, fez a sua própria versão da junção, só que ajustando também a rotação e o plano de perspectiva, coisa que eu não fiz em nenhuma das junções pra manter as artes iguaizinhas. E olha, ficou bem melhor! Inclusive, uma coisa que eu devo elogiar e que dá pra perceber muito melhor nessa versão é que eu genuinamente achei que o traço dos 3 juntos não ficaram esquisitos, já que todos eles seguiram um estilo mais anime. É isso de novos personagens jogáveis da 7.0, mas tem outra coisa bem legal que eles lançaram, que é uma nova mecânica em que o jogo simplesmente vira um DPS. O protagonista ganha uma arma pra poder sair atirando nos inimigos no mundo aberto. E como nesse modo ele ganhou uma roupinha nova, por que não fazer o terceiro e último personagem ser o protagonista com essa roupa? Tem a versão da protagonista feminina também, mas eu escolhi o do masculino por ser mais difícil pros artistas acertarem, e eu queria que eles errassem porque o resultado final ia ficar mais engraçado. Bom, a pessoa que eu escolhi pra cabeça é uma história meio engraçada, porque na verdade eu não fazia ideia de quem chamar. Daí eu abri o Twitter pra procurar alguém, vi um artista chamado Sanduba que eu mal conhecia direito, eu só seguia ele porque eu tinha achado o modelo 3D dele legal, abrindo como missão de emergência, e eu olhei pros icons cartunescos dele e eu pensei, tá bom, eu gostei, vai ser ele. O que acabou sendo uma escolha bem certa, porque assim, descrever um personagem masculino loiro com uma trança que vai até a cintura é muito óbvio que é o protagonista de Genshin, porque de mídias famosas, só ele bate com essa descrição. Mas eu chuto que o Sanduba não joga Genshin porque ele não desenhou o personagem certinho, pareceu que ele só foi seguindo os principais elementos da descrição, e o resultado ficou assim. Eu achei incrível que o cabelo dele ficou bem bagunçado, porque na descrição eu tinha dito que o personagem tinha fios arrepiados nas laterais, então ele levou isso muito pro extremo. Na real, o Sanduba no desenho todo seguiu uma liberdade artística muito grande. Tipo, eu falei que o personagem usava um escutador em formato de estrela de 4 pontas, na lateral acima da orelha, ele colocou na parte frontal. Eu falei que a pena na orelha era bege, ele deixou um rosa bem forte, e ele também optou por não deixar a trança tão longa e nem colocar a joia azul que eu falei que tinha aí embaixo da gola, e em vez disso, ele fez tipo um símbolo amarelo de um olho, e essas mudanças acabaram gerando um design com uma pegada diferente, mas que combinou muito com o traço mais cartunesco e exagerado dele, e ainda assim tá lembrando bastante o protagonista. Eu achei isso muito bacana. E pra finalizar, eu decidi falar do artista do torso, o Suizinha, que por sinal foi quem fez esse PNG que eu também usei no meu último vídeo de Genshin, e do das pernas, o Geto, ao mesmo tempo, porque assim como o Pato, eles também são meus melhores amigos e muito fãs de Genshin. A minha ideia inicial não era nem chamar eles, até porque eles já sabiam que eu tava fazendo esse desafio com o tema de Genshin, e eu já tinha aprendido com o Pato que qualquer fã fanático de Genshin, com um pouco de pesquisa, ia acertar fácil qualquer personagem que eu desse. Só que daí eu pensei o seguinte, mano, Genshin tem tanto boneco, e essa roupa do protagonista tem características parecidas com a de outros personagens, o que tornaria muito fácil confundir ele. Então será que eles iam pensar na roupa do protagonista, que só aparece em um modo de jogo? Será mesmo que eles iam acertar? E nossa, como eu tava certa! A descrição das pernas até que ficou simples, geralmente personagem masculino de Genshin não tem muito detalhe nessa parte mesmo, mas a do torso, meu Deus! É tanta faixa, presilha e símbolo específico nesse casaco que a descrição acabou ficando muito confusa. E quanto aos resultados, eles ficaram assim. Olha, apesar de vários detalhes estarem bem diferentes, eu genuinamente achei que não ficou tão distante assim. Eles acertaram muito na paleta de cores, o que eles erraram eles compensaram com escolhas de design que ainda assim combinaram, e os desenhos em si ficaram muito bem feitos. Eu gosto muito do traço dos dois. Agora, sobre a junção do corpo inteiro, ficou assim...
Cara, as pernas e o torso até que combinam um com o outro, mas essa cabeça com a line art grossona, na real, a cabeça é a parte que tá mais parecida com o original. O Sanduba acertou muito em fazer um desenho mais fofinho, porque o protagonista de Genshin é uma Twink. Mas o torso, o Sui me disse que ele decidiu desenhar uns peitões, porque ele achou que o personagem era algum homão e o principal chute dele era o Flynn. Então, como o corpo ficou bem maior do que deveria em relação à cabeça e a roupa é toda coberta, parece que ele tá usando, sei lá, uma armadura gigante. E esse foi o desafio e tudo de novo que vai ter dentro da 7.0 do Genshin. Se você estiver interessado, o link para download vai estar na descrição e no comentário fixado, junto de um código para você conseguir resgatar recompensas dentro do jogo. E para quem quiser ganhar mais recompensas ainda, o Genshin tá fazendo parcerias com o Discord, em que se você jogar Genshin por 15 minutos com o Discord aberto, você ganha outro código, e com a Crunchyroll, na qual todos os assinantes vão receber mais um código, e quem tiver os planos mais caros também vai ganhar um petzinho que acompanha os personagens dentro do jogo. E, pra quem tem Samsung, a Galaxy Store tá com umas ofertas muito boas nas recargas pagas. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Mas é isso. Esse formato é bem diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal, mas também vai servir como um teste pra ver se vocês gostam. E se esse vídeo ir muito bem, eu vou trazer outros vídeos desse desafio, mas com outros artistas e outros temas. Muito obrigada aos membros, vocês ajudam muito o canal financeiramente, e também a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!